Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Dia 12 de junho é Dia dos Namorados. E que tal a gente discutir sobre relacionamento? O seu romance, namoro ou casamento vai bem? Quem vai discutir o tema com a gente é o psicólogo Paulo Cruzariol, de Taubaté. Paulo, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Michele. Obrigado pela oportunidade. Paulo, você é psicólogo há 25 anos, né? Atende casais, então sabe bem desse tema para ajudar a gente a desvendar algumas perguntas aqui. Paulo, eu queria já começar perguntando assim, amor e relacionamento, eles sempre andam juntos? Infelizmente não, né, Michele? Porque existem algumas armadilhas no relacionamento que muitas vezes fazem com que o amor fique em segundo plano, né? Talvez fosse interessante a gente começar comentando o que é o amor, né? O que é o amor de parceria. Então, quando eu digo que eu amo alguém, eu digo que eu quero o bem da pessoa, tá? Mas mais do que querer o bem da pessoa, é querer o bem da pessoa. Quer dizer, mais do que querer bem, é querer o bem, ou seja, aquilo que é melhor para aquela pessoa. Então, nesse sentido, quem sabe melhor o que é bom para si é o outro, não sou eu. Aí já começa, né? Porque daí muitas vezes no relacionamento eu fico achando que eu quero um determinado comportamento, uma determinada correspondência, reconhecimento, e nesse momento eu não respeito o que é bom para o outro. Porque às vezes o que é bom para o outro não é bom para você, e às vezes entra o conflito aí, exatamente. Não é? Aí traz à tona, então, o tema da liberdade. Que a liberdade é essa autonomia, esse exercício da minha vontade, de acordo com a minha necessidade enquanto indivíduo. Então, amor e relacionamento, Michele, precisam caminhar juntos. Para o relacionamento dar certo. Para o relacionamento dar certo. É o que você falou, às vezes não caminha, mas para dar certo tem que caminhar. Tem que caminhar. Eu uso uma imagem que o amor é como um pássaro livre, que pousa na minha mão. E, de vez em quando, ele voa, vai para lá, vem para cá e volta e pousa novamente. Se eu fecho a minha mão, eu sufoco, eu mato esse pássaro. Mas se eu mantenho a minha mão aberta, esse pássaro voa e volta e faz pousada na minha mão. Tá? Então o amor, ele pede essa integridade dos parceiros, que cada um seja o si mesmo, o indivíduo. Né? E quando você diz assim, liberdade, né? O que você quer dizer com isso, Paulo? Até porque nos dias de hoje, né, quando a gente fala em liberdade, em tempos de internet, de sexo fácil, de bebida, de drogas, o que significa a liberdade? Você ter um relacionamento bom com o seu parceiro, né? Aí tem que ter a fidelidade, o respeito. O que é a liberdade nesse meio? Então, mais do que liberdade de fazer o que eu quero, é a liberdade de eu ser quem eu sou. Tá? Então, porque cada um de nós, Michele, tem uma natureza. Isso aí faz parte da alquimia da vida. Eu costumo dizer assim, jabuticabeira, se ela for cuidada, ela vai dar jabuticaba. Claro. Goiabeira, se for cuidada, ela vai dar goiaba. Então, nós todos, como indivíduos, temos uma natureza que busca também se realizar, busca florescer. Então, a liberdade é a liberdade de eu viver esse florescimento da minha natureza, mais do que eu fazer o que eu quero, vamos dizer assim. Claro. Tá? Claro que o exercício da minha vontade é necessário. Eu realizar aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho. Então, esse exercício de mim mesmo enquanto indivíduo, ele é necessário para que o relacionamento aconteça. E como conseguir isso sem gerar o conflito? Já que muitas vezes entra o ciúme na relação, né? Como não gerar esse conflito de você ser quem você é, fazer o que você quer, claro, respeitando o outro, o espaço do outro, a vida do outro, mas sem gerar conflito? Sim. É difícil, né? É difícil. É uma arte, não é? É uma arte. Veja só, o grande sabotador da relação é aquilo que eu trago não resolvido dentro de mim. Então, todos nós temos uma criança, vamos chamar assim, uma criança ferida. Por quê? Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que fizeram bem, por mais que proveram tudo que uma criança precisa, sempre falta alguma coisa. Tá? E essa falta, se eu não tenho consciência dela, eu vou projetar na minha relação. Quando eu tenho um parceiro, quando eu tenho uma parceira, naturalmente, inconscientemente, eu vou esperar que essa pessoa supra essa falta. Por exemplo, assim, falta do quê e o que pode acarretar, só para a gente entender mais na prática. Sim. Basicamente é o sentimento de que eu sou, é o reconhecimento, é sentir que eu tenho valor,
que eu sou alguém especial para alguém. Tá? Então, esse atendimento afetivo, muitas vezes está em aberto, está faltando. Tá? E eu transfiro isso projetivamente na relação. Eu não percebo que eu faço isso, mas eu torno o outro meu pai e minha mãe. Eu reedito emocionalmente a situação de não atendimento da infância. Isso tudo sem eu ter consciência que acontece assim. Tá? E assim, você diz o não atendimento na infância ou, por exemplo, também o que ela viveu, o que ela viu dos pais, por exemplo? Entra nessa questão, não? O como ela interpretou o pai e a mãe? Então, por exemplo, o relacionamento do pai e da mãe entra também? Sim, o modelo. O modelo de relacionamento. Sim, com certeza. Porque a criança ela aprende muito mais por modelagem do que o que ela ouve, o pai e a mãe falando. O pai e a mãe podem estar dizendo uma coisa e ela olha e está vendo o comportamento do pai e da mãe de um outro jeito. E é esse modelo que cria um imprint, né, que a gente fala. Cria uma estampagem que é o modelo que você leva para a sua vida. E como, Paulo, assim, criar a consciência de tudo isso, né? Sim. E ainda amadurecer. Sim. É a psicanálise? É a análise. É a análise, fazer a terapia? Sem uma reflexão, quer dizer, se você não tem uma dinâmica de autoconhecimento, tá? A análise é para isso. Você não vai entender emocionalmente o que acontece com você. E é essa emoção não compreendida, não atendida, que nós trazemos dentro de nós, é que eu projeto na relação. Então, essa projeção é o grande sabotador da relação. Tá? Porque eu começo a cobrar do outro um desempenho de papel. Então, eu não vejo mais aquela pessoa que está comigo, aquela parceira, aquele parceiro. Eu começo a ter um checklist do que ela deveria fazer e não faz, de como que ela deveria ser e não é. Eu fico numa queixa constante sobre o outro, sobre como o outro vive, como o outro se comporta. E isso estraga a relação. O relacionamento não sobrevive a isso. Quando eu espero do outro o desempenho do papel, eu não enxergo o outro na sua individualidade, na sua natureza, como eu estava falando antes. E é por isso que os relacionamentos terminam, Paulo? Os relacionamentos terminam porque cada vez mais vai ficando um ar assim de mágoa, de ressentimento, de frustração. Eu começo a perceber que não acontece o amor na relação e isso vai caindo num tônus depressivo, num tônus que prejudica os filhos. Né? É aquele esgarçamento do tecido da relação, que daí você não compõe mais, você não retoma mais. E aí é difícil, né? Principalmente quando, como você citou, a pessoa quando já tem uma família, né? Tem filhos, a relação desgastada. Assim, há solução também para esse caso, quando mesmo já acabou o amor, ou é difícil resgatar tudo isso? Tem um limite, né, Michele? Tem um limite. Quer dizer, enquanto o respeito está presente, enquanto sobra um pouco de admiração pelo parceiro, pela parceira, eu posso resgatar o meu sentimento por essa pessoa. Tá? Eu posso buscar a intimidade novamente, a reciprocidade, a cumplicidade da relação. Né? Mas eu preciso cultivar isso. Se eu não cultivo isso, isso acaba. Tá certo. Paulo, vou pedir licença para você. A gente vai para um rápido intervalo e a gente continua falando sobre relacionamento. Não saia daí.